Meu amigo e minha amiga, nesta hora silenciosa da madrugada, quando o mundo dorme e o peso da vida parece mais real, quero falar ao seu coração. Talvez você esteja acordado agora não por acaso, mas porque o seu espírito está inquieto. Existem momentos em que a noite parece mais escura e a madrugada mais longa. É nesse silêncio que as preocupações falam mais alto. É nesse momento que as batalhas que enfrentamos durante o dia parecem gigantescas, impossíveis de vencer. Existem lutas que travamos que as palavras não conseguem descrever. Existem feridas na alma que o tempo parece não curar. Existem ataques, meu amigo, que vêm de onde menos esperamos e que somente o poder de Deus pode verdadeiramente silenciar. Talvez você esteja aí, nesta madrugada, sentindo o peso do mundo nos seus ombros. Você já fez tudo o que podia. Você já falou o que tinha que falar, já tentou resolver, já perdoou, já esperou, mas o problema continua ali. A angústia ainda visita o seu travesseiro, mas é exatamente aqui, na quietude desta madrugada, que eu quero que você se lembre de uma verdade poderosa. Deus não dorme. O protetor de Israel não cochila, e ele luta por aqueles que lhe pertencem. Ele não abandona os seus filhos na escuridão. Ele não deixa o seu povo exposto ao inimigo. Pelo contrário, ele nos cerca com uma força que nenhum adversário pode medir ou derrotar. Quando o nosso coração está cansado, exausto das lutas do dia que passou, e o caminho à frente parece incerto, é o poder de Deus que se torna o nosso escudo. Um escudo que não pode ser quebrado. Um muro de proteção que não pode ser derrubado. No Salmo 35, no versículo 1, as Escrituras Sagradas nos mostram uma oração de Davi que ecoa nesta madrugada. Ele clama: "Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim." Preste atenção nisso. Isso não é um sussurro de alguém fraco. Isso não é um lamento de derrota. Este é um grito de fé. É a oração de alguém que entende que, embora suas próprias forças tenham chegado ao fim, a força de Deus está apenas começando. Davi sabia, no fundo da sua alma, que existem guerras que são grandes demais para as nossas mãos humanas. Existem inimigos que são astutos demais para a nossa sabedoria limitada. E nessas horas, ele não se virou para exércitos ou para conselheiros humanos. Ele clamou diretamente ao único que nunca perdeu uma batalha. E o mesmo Deus que ouviu Davi naquela época, talvez também em uma madrugada de angústia, é o Deus que está ouvindo você agora. Ele não mudou. O seu poder não diminuiu. A sua fidelidade continua a mesma. Pense por um momento na imagem de um leão que protege ferozmente a sua cria. No instante em que o perigo se aproxima, o leão não hesita. Ele se move com autoridade, com um propósito. O leão não pede permissão ao filhote para protegê-lo. Ele não pergunta se o filhote está com medo. Ele simplesmente age. Por quê? Porque proteger é a sua natureza. Da mesma maneira, meu amigo, quando você pertence a Deus e está sob ataque, a natureza do nosso Pai é defender, é proteger, é guardar, é livrar. Você pode não estar vendo com os seus olhos físicos nesta madrugada como a batalha está se desenrolando. Você pode não entender os movimentos de Deus. Mas acredite, a sua vitória já foi colocada em movimento no mundo espiritual. Quando o seu nome é manchado pela fofoca, quando a injustiça se levanta contra você no seu trabalho ou na sua família, quando pessoas que você ajudou se reúnem pelas suas costas para planejar o seu mal. Lembre-se, Deus vê o que você não pode ver. Ele trabalha no silêncio da madrugada. Ele age nas sombras onde o inimigo pensa que está escondido. Mas os resultados de Deus, esses falam alto.
Ele conhece as estratégias do adversário antes mesmo que elas sejam formadas na mente deles. Deus não entra em pânico. Deus não se assusta. Porque ele controlou o início, ele controla o meio e ele já decretou o resultado final. Hoje eu quero falar profundamente ao seu coração sobre como Deus luta por você, sobre como ele defende a sua causa, mesmo quando você se sente sozinho nesta madrugada. E sobre como a sua confiança nele, agora, neste exato momento, te coloca na posição correta para receber uma vitória que vem diretamente do céu. E no final, faremos juntos uma oração poderosa, aqui nesta madrugada, no nome poderoso de Jesus. Então, fique comigo e abra o seu coração, porque bênçãos estão sendo liberadas para a sua vida agora. Vamos olhar para esta verdade profunda. Deus defende aqueles que confiam nele por completo. Meu amigo, a batalha pela sua paz, a guerra pelo seu progresso, a luta para defender o seu nome, nada disso é lutado com armas humanas. O Salmo 35, que estamos meditando nesta madrugada, nos revela que o próprio Deus se coloca de pé entre você e os seus inimigos. Ele assume o comando total do conflito. Ele não precisa da sua força para vencer. Ele não precisa da sua estratégia. Ele só precisa da sua confiança. No versículo 2, Davi continua sua oração. Pega do escudo e do broquel e levanta-te em minha ajuda. Que imagem poderosa para esta madrugada! Imagine o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, pegando armas de guerra por sua causa. Ele pega o escudo, que é a proteção contra os ataques diretos. Ele pega o broquel, o escudo menor, para a defesa contra os ataques rápidos e traiçoeiros. E ele se levanta em sua ajuda. Quando Deus se levanta, toda a oposição perde a força. Quando Deus se levanta, toda a autoridade humana que se levantou contra você é reduzida a nada. Toda força que se opõe ao seu propósito desmorona sob a autoridade dele. Ele te cobre com uma proteção que não pode ser perfurada. O versículo 3 vai ainda mais fundo. Tira da lança e encerra o caminho aos que me perseguem. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Nesta madrugada, Deus não está apenas se defendendo. Ele está partindo para o ataque contra aquilo que te persegue. Encerra o caminho. Significa que ele coloca uma barreira, um bloqueio divino. Os seus perseguidores, sejam eles pessoas, dívidas, doenças ou medos, encontrarão o caminho fechado. Eles não poderão mais avançar contra você. Mas a parte mais linda é a segunda metade do versículo. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Isso me toca profundamente nesta madrugada, porque a vitória de Deus começa dentro de você, antes mesmo de aparecer do lado de fora. Quando o medo tenta tomar conta do seu coração no escuro, quando a ansiedade sobre o amanhã tenta sufocar a sua fé, a voz de Deus corta o barulho. Ele sussurra no seu espírito, ei, acalme-se, eu sou a sua salvação. Essa declaração quebra o poder da ansiedade. Ela silencia a confusão mental. Ela fortalece o seu coração. Quando Deus diz que você está seguro, você está seguro. Não importa o que as circunstâncias gritem, a palavra dele é final. E veja o que acontece com aqueles que te perseguem. O versículo 6 declara, seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Isso nos mostra que Deus não apenas nos protege, ele reverte a situação. As mesmas armadilhas que foram projetadas para destruir você, para envergonhar o seu nome, tornam-se a queda daqueles que as planejaram. Eles perdem a direção. Eles ficam confusos no meio da própria maldade que criaram. Eles planejaram o seu mal no escuro e agora eles mesmos andarão no escuro. Eles queriam que você escorregasse e agora o caminho deles se torna escorregadio. Você não precisa se vingar.
Você não precisa retaliar. Você não precisa nem mesmo desejar o mal. Você só precisa permanecer fiel. A justiça de Deus, meu amigo, sempre encontra o endereço certo. No versículo 10, a gratidão explode. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que o rouba. Esta é a canção de alguém que sabe o que é estar no seu limite. Este versículo é para você, que se sente fraco nesta madrugada. É para você que se sente pequeno diante de um problema gigante. Quando a sua ajuda humana se esgota, quando o telefone não toca, quando os amigos desaparecem, quando o dinheiro acaba. É aí que a ajuda divina entra em cena. O mundo pode não te notar. As pessoas podem te subestimar. Mas Deus te vê claramente, aí na sua cama, nesta madrugada. Ele se torna a sua força justamente quando a sua força acabou. Ele te levanta quando ninguém mais pode ou quer te levantar. Houve um tempo na história de Israel que um homem chamado Geaziel, cheio do Espírito de Deus, se levantou no meio do povo que estava cercado por inimigos. Eles estavam em menor número, apavorados, sem saber o que fazer. E Geaziel disse uma palavra de Deus: Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa verdade não mudou, meu amigo. A batalha que você enfrenta nesta madrugada não é sua, é de Deus. Quando você entrega o controle, Deus assume. Quando você para de tentar lutar com suas próprias mãos, Ele começa a lutar com as mãos dele. E Ele não precisa das suas armas. Ele só precisa da sua fé. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele vence de uma forma tão completa, tão milagrosa, que ninguém poderá questionar de onde veio o resultado. Vamos voltar ao Salmo 35, versículo 7. Porque sem causa encobriram de mim a rede numa cova, a qual sem causa cavaram para a minha alma. Este versículo fala sobre traição, sobre ataques secretos. É sobre aquelas pessoas que sorriem na sua frente, mas que pelas costas planejam a sua queda. Pessoas que cavam covas, que armam redes escondidas. Talvez você esteja vivendo isso. Você foi bom para alguém, e essa pessoa te pagou com o mal. Você confiou, e essa pessoa quebrou sua confiança. Mas a paz deste versículo, a chave para a sua vitória, está nas palavras sem causa. Preste atenção, o ataque é sem causa. Isso significa que ele é injustificado. E o que é injustificado não pode permanecer de pé diante do trono de Deus. O que é feito na mentira não sobrevive à luz da verdade de Deus. Ele expõe o que está escondido. Ele desfaz o que foi planejado no silêncio da maldade. E o versículo 8 é a consequência divina. Sobrevenha-lhe a destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. Isso é a reversão divina em plena ação. Você não precisa lutar sujo quando o seu Deus luta de forma santa. Ele vira o plano do inimigo contra ele mesmo. O laço que ele armou para o seu pé prenderá o pé dele. A cova que ele cavou para você, ele mesmo cairá dentro dela. É por isso que você deve manter a calma quando a oposição se levanta. É por isso que nesta madrugada, em vez de ansiedade, você pode começar a sentir paz. A justiça de Deus pode parecer lenta para nós, mas ela é perfeita. Ela chega no momento exato, no minuto preciso que traz mais glória ao nome dele. E então, Davi muda o tom. Veja o versículo 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Você percebeu a mudança? Ele estava clamando, estava pedindo ajuda, estava descrevendo o ataque. Agora ele está celebrando.
Ele começa a louvar antes do resultado aparecer no mundo físico. Essa, meu amigo, é a marca da fé madura. Você não espera a mudança visível para adorar. Você adora porque confia que a mudança já está acontecendo nos bastidores. Quando você consegue se alegrar, mesmo estando cercado, quando você consegue louvar, mesmo no meio da madrugada escura, a sua alegria se torna uma arma. O seu louvor confunde o inimigo. Você está dizendo ao inferno: você pode ter começado essa luta, mas você não controla o meu espírito. O meu Deus já me deu a vitória. Meus amigos, este salmo não é sobre ódio, não é sobre vingança humana, é sobre confiança espiritual. É sobre ter a certeza de que Deus vê cada injustiça. Ele ouve cada palavra injusta. Ele registra cada acusação falsa. Deus nunca é indiferente. Ele não assiste passivamente enquanto o mal cresce e prospera. Ele espera. Mas não é uma espera de inatividade. É uma espera estratégica, pelo momento certo, pelo momento que produz a vitória mais duradoura e o testemunho mais poderoso. E quando ele se move, ele não apenas te livra, ele restaura mais do que foi tirado. O versículo 17 é um grito de honestidade. Senhor, até quando verás isto? Livra a minha alma das suas destruições e a minha querida dos leões. Este versículo captura aquela fase da espera, aquele período que testa cada fibra da nossa fé. É o momento em que você se sente esquecido. Você ora, 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 e a única resposta que parece vir é o silêncio. Você olha para o relógio nesta madrugada e se pergunta: Deus, até quando? Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é preparação. Enquanto você espera, Ele está trabalhando em lugares que você não pode ver. Ele está movendo peças no tabuleiro. Ele está alinhando os detalhes do seu livramento. E quando o tempo certo chega, quando a hora dele marca, Ele te tira dessa situação, não de qualquer jeito, mas Ele te tira em força, em honra. E o resultado? Davi nos conta no versículo 18: Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssima gente te louvarei. Aqui, a fé de Davi se torna contagiante. Ele promete louvar publicamente. A sua batalha particular, essa luta que você está passando sozinho nesta madrugada, se tornará o seu testemunho público. As mesmas pessoas que duvidaram de você, as mesmas pessoas que riram da sua fé, as mesmas pessoas que disseram que você não ia conseguir, elas verão o que Deus fez na sua vida. A sua vitória falará mais alto do que qualquer palavra de defesa que você poderia ter dito. É assim que Deus luta. Ele torna a sua restauração inegável. Lembre-se de Gideão. Ele enfrentou um exército gigantesco. Deus reduziu o exército de Gideão de milhares para apenas 300 homens. Por quê? Para provar que a vitória não vinha da força humana, mas do poder divino. Naquela batalha, os inimigos se voltaram uns contra os outros e a guerra acabou sem que Gideão precisasse levantar a espada. O Salmo 35 carrega esse mesmo espírito. A força de Deus se revela exatamente quando as suas opções humanas acabam. Ele escolhe os momentos em que ninguém mais pode levar o crédito. Quando Deus luta, nenhuma explicação humana consegue descrever como a vitória aconteceu. Você pode se sentir cercado nesta madrugada. Você pode estar enfrentando pessoas que falam mentiras, que tramam pelas suas costas, mas você não está indefeso. O mesmo Deus que defendeu Davi está cercando você agora. Os seus inimigos não podem cruzar a linha que Deus desenhou ao seu redor. As palavras deles vão desaparecer no ar. Os esforços deles vão falhar. Os planos deles vão desmoronar. E você sairá dessa situação intacto, não por sorte, não por acaso, mas por causa da aliança.
Quando Deus diz que você pertence a Ele, nenhuma acusação pode te manter prisioneiro. Nenhuma mentira pode definir o seu futuro. Então, fique em paz nesta madrugada. Não tente lutar todas as batalhas com suas próprias palavras. Não tente provar o que só Deus pode revelar. Fique firme, continue orando e confie no tempo dele. O Salmo 35 não é apenas uma poesia antiga, é a sua declaração de vitória. É a prova de que Deus ainda luta por aqueles que descansam nele. Agora, vamos focar um pouco mais em como Deus traz justiça quando o seu nome foi atacado injustamente. Porque eu sei que isso dói. Meus queridos amigos, a dor de ser mal compreendido, a dor de ser acusado sem motivo, pode cortar mais fundo do que qualquer arma física. Quando alguém mente ao seu respeito, parece que uma parte de você é roubada. Mas o Salmo 35, que estamos meditando nesta madrugada, nos lembra que Deus leva a injustiça para o lado pessoal. Ele não está distante da sua dor. Ele não está alheio às lágrimas que você derrama no travesseiro. Ele age em favor do inocente e ele revela a verdade no tempo perfeito dele. O versículo 11 diz: levantam-se testemunhas falsas, interrogam-me de coisas que eu não sei. Isso descreve perfeitamente a acusação falsa. É quando as suas palavras são torcidas. É quando as suas boas intenções são questionadas. É aquela sensação horrível de estar diante de vozes que se recusam a ouvir a verdade. Você tenta explicar, mas parece que piora. No entanto, mesmo nesse momento de humilhação, Deus está assistindo. Ele é a testemunha que vê tudo. E Ele não permite que a mentira dure para sempre. Entenda isto. Quando as pessoas constroem histórias falsas, elas estão, na verdade, armando suas próprias armadilhas. A verdade não morre. A verdade apenas espera o tempo certo para falar. O versículo 12 continua. E é doloroso. Tornam-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Este versículo captura o peso da traição. É quando você faz o bem e recebe o mal em troca. Você dá o seu melhor no trabalho e alguém leva o crédito e ainda te prejudica. Você ajuda um amigo em necessidade e esse amigo depois se vira contra você. Você se doa pela sua família e ainda é mal julgado, mas cada ato de maldade, cada pagamento injusto é registrado nos tribunais do céu. Nada passa despercebido por Deus. E quando você se recusa a pagar o mal com o mal, quando você, nesta madrugada, decide perdoar em vez de planejar vingança, você coloca o caso nas mãos do juiz supremo. E é aí que a justiça dele começa a se mover. Lá no Salmo 37, versículo 6, está escrito: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Quando Deus decide te inocentar, Ele não faz isso em segredo, Ele não sussurra. Ele revela a sua justiça como a luz, como o meio-dia, em plena luz do dia. O seu nome volta a brilhar, sem que você precise fazer esforço. A sua reputação se levanta mais alta do que estava antes do ataque. Deus limpa o que as pessoas tentaram manchar. Ele reconstrói o que as palavras tentaram destruir. Mas veja a atitude de Davi no meio da traição. Versículo 13 do Salmo 35. Quanto a mim, porém, quando eles estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava eu a minha alma com o jejum. Isso revela o coração de Davi. Ele orava por seus inimigos. Ele se entristecia com o mal que acontecia com eles, mesmo quando eles não mereciam. Esse nível de humildade não é fraqueza, é a maior força que existe. Isso mostra que Davi se recusou a deixar que a amargura vencesse. Ele confiou a justiça a Deus e guardou o seu próprio coração da corrupção. Quando você consegue manter o seu coração limpo no meio da traição, você permanece posicionado para a bênção. O inimigo quer que você odeie de volta,
porque aí ele te tira da posição de bênção. Mas quando você, mesmo ferido, decide abençoar, você confunde o inferno. O versículo 15 é uma verdade dolorosa. Mas eles, com a minha adversidade, se alegraram e se congregaram. Congregaram-se contra mim, digo, os abjetos, e eu não o sabia. É doloroso. Às vezes, o ataque vem de pessoas que você um dia chamou de amigos. Eles celebram a sua dificuldade. Eles riem do seu problema. E o pior, e eu não o sabia, é o ataque pelas costas. Mas o mesmo versículo que expõe a crueldade deles também prova que Deus viu cada detalhe. Ele não deixa a traição encerrar a sua história. Ele escreve um capítulo de restauração tão grande que faz a dor da traição valer a pena. Nós vemos esse mesmo padrão na história de Ana. Ela era ridicularizada ano após ano. Sua rival Penina zombava dela e a provocava até que ela chorasse, porque ela não podia ter filhos. Mas Ana não revidou com palavras. Ela não entrou na briga. O que ela fez? Ela foi diante do Senhor em oração. Ela derramou o seu coração em silêncio. E Deus respondeu. Deus não deu apenas um filho. Deus deu Samuel, um profeta que mudou a nação. A vindicação de Ana não veio através de uma discussão. Veio através de uma oração respondida. O Salmo 35 carrega esse espírito. Quando as pessoas zombam daquilo que elas não entendem na sua vida, Deus está preparando uma bênção que vai silenciar todos os críticos. O versículo 17 volta ao clamor. Senhor, até quando verás isto? Livra a minha alma das suas destruições e a minha querida dos leões. Isso mostra que até os fiéis se cansam enquanto esperam pela justiça. É normal se sentir cansado. É normal perguntar nesta madrugada, até quando, Senhor? Mas esse até quando não significa dúvida. Significa desejo pela conclusão. Significa que você está pronto para o próximo movimento de Deus. E a resposta dele nunca está atrasada. Ele sempre chega no momento em que o tempo dele produz o maior testemunho. O Salmo 9, versículo 4, diz: Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando retamente. Isso se conecta perfeitamente com o Salmo 35. Mostra que o julgamento pertence somente a Deus. Quando ele governa, ele não comete erros. As suas decisões são finais. Quando ele te declara inocente, nenhuma acusação humana pode mudar isso. A justiça dele não pode ser apelada ou revertida. O versículo 19 do Salmo 35: Não se alegrem sobre mim os que injustamente são meus inimigos, nem pisquem os olhos aqueles que me odeiam sem causa. A oração de Davi aqui é clara e confiante. Ele não está pedindo a Deus para destruir as pessoas. Ele está pedindo para parar a celebração do mal. Ele está dizendo: Senhor, não deixe a alegria deles durar. Os ímpios celebram cedo demais, mas o riso deles não dura. Deus tem uma maneira de virar a história de cabeça para baixo. Ele transforma a sua vergonha em força e a falsa vitória deles em derrota pública. O versículo 20: Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Essa linha descreve a guerra espiritual na vida cotidiana. É quando as pessoas falam de paz, mas carregam problemas no coração. Elas te dão um abraço, mas estão com uma faca nas mãos. No entanto, mesmo assim, a paz pertence àqueles que ficam quietos diante do Senhor. Você não precisa responder ao engano com argumentos. O silêncio se torna a sua proteção quando está enraizado na fé. Deus sabe como expor o engano no momento certo. Meus queridos amigos, quando o Senhor luta por você, Ele não apenas remove os inimigos, Ele restaura a sua dignidade. Ele reconstrói a sua confiança, Ele renova a sua paz.
você verá as mesmas pessoas que riram da sua queda assistirem à sua ascensão. Você verá como Deus transforma o que era para o seu mal em sua promoção. Ele não se contenta com pequenas vitórias. Ele completa a história à vista de todos que duvidaram de você. O versículo 23. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. O tom de Davi aqui é de profunda expectativa. Ele chama Deus para agir, não por pânico, mas por fé. Ele conhece a natureza de Deus e a chama. É assim que os crentes oram quando confiam no resultado. Você não está lembrando Deus de suas obrigações. Você está declarando alinhamento com a vontade dele. Você está dizendo: Senhor, que a tua justiça apareça agora, que a verdade que foi escondida seja revelada. E quando Deus te justifica, Ele o faz de tal maneira que ninguém pode negar. Ele restaura mais do que foi perdido. Ele multiplica o que foi tirado. Ele constrói novas portas, onde outros tentaram fechar as antigas. E através de tudo isso, Ele fortalece o seu coração para perdoar. Porque a verdadeira vitória não é sobre vingança, é sobre restauração. Meu amigo, minha amiga, segure a sua paz nesta madrugada. Não corra atrás de todo boato, não abaixe a sua voz para defender o que Deus já está provando. Continue andando de forma correta. Continue amando as pessoas que não merecem. Continue orando quando as palavras falharem. Porque no tempo certo, o seu nome será limpo, a sua paz retornará e a sua bênção será visível para todos. O Salmo 35 não é apenas sobre proteção, é sobre vindicação. Ele nos ensina que a verdade sempre vence quando Deus escreve a palavra final. E agora, meu amigo e minha amiga, aqui nesta madrugada, vamos refletir sobre como Deus transforma a nossa guerra em adoração. Pois entenda, cada batalha que você está passando e que o Salmo 35 descreve tem um propósito maior. A luta não é o destino final. O destino final é o louvor. O Salmo começa com um grito de guerra, mas ele termina em uma canção de celebração. Isso nos revela algo profundo sobre o nosso Deus. Ele nunca termina uma luta pela metade. Ele não te tira do poço para te deixar ferido na borda. Ele não apenas remove os seus inimigos, ele estabelece a sua vitória como um testemunho. O que começa em dor nesta madrugada se tornará a sua plataforma de louvor amanhã. No momento em que você decide confiar na justiça dele, o seu espírito já começa a se levantar. Veja o que diz o versículo 24. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça, e não deixes que se alegrem de mim. Perceba o fundamento do pedido de Davi. Ele não diz, julga-me segundo a minha inocência, ou segundo o meu bom comportamento. Ele diz, segundo a tua justiça. A fonte da nossa vitória não é a nossa defesa pessoal, mas a justiça divina. A justiça de Deus não é sobre provar quem estava certo ou errado em uma briga humana. É sobre revelar a verdade dele. Quando Deus te justifica, ele restaura não apenas a sua reputação, mas a sua paz e o seu propósito. Ele limpa o seu nome e te coloca em um lugar mais alto. Ele garante que aquilo que foi planejado para te destruir se torne a razão pela qual outras pessoas veem o poder dele agindo em você. E o que acontece com aqueles que se levantaram? O versículo 26 é claro. Sejam a uma, envergonhados e confundidos os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de opróbrio os que se engrandecem contra mim. Este versículo nos mostra como os planos dos orgulhosos desmoronam sob o seu próprio peso. Quando as pessoas se exaltam, quando elas agem com arrogância para te diminuir, a própria força delas se torna a sua queda.
Mas quando você permanece humilde, quando você entrega a sua causa a Deus nesta madrugada, Ele te levanta no tempo dele. Ele transforma o riso dos ímpios em silêncio. Ele pega a arrogância do homem e a transforma em prova da sua soberania. Como diz o Salmo 27, versículo 2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Esse é o mesmo poder do Salmo 35. Os justos não caem, porque Deus os sustenta. Você pode se sentir cercado nesta madrugada, mas a verdade é que os seus inimigos tropeçam antes mesmo de poderem te alcançar. O que eles planejaram para o seu mal se torna a razão pela qual Deus se mostra forte na sua vida. Ele te protege, não silenciosamente, mas com evidências que ninguém pode negar. E então, chegamos ao ponto de virada do Salmo. O versículo 27. É aqui que o tom muda completamente, da dor para o louvor. Do choro para a alegria, de ser perseguido para estar em paz. Ouça isso. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, engrandecido seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Que declaração poderosa para esta madrugada! Deus não apenas te livra, Ele convida outros para testemunharem a celebração. Ele restaura a alegria daqueles que permaneceram com você na dificuldade. Ele honra aqueles que oraram por você quando outros zombavam. E preste atenção na frase final, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Meu amigo, meu amiga, entenda isso de uma vez por todas. O mesmo Deus que lutou por Davi, luta por você hoje. E Ele não se sente ameaçado pela sua bênção. Ele não quer que você viva para sempre no modo de sobrevivência. Ele tem prazer na sua prosperidade. A palavra prosperidade aqui não é só sobre dinheiro, é sobre paz, é sobre saúde, é sobre alegria, é sobre plenitude. Deus é glorificado quando você anda em paz. Quando você se levanta de novo, quando você se ergue em confiança, a sua vitória dá louvor a Ele. É por isso que a sua sobrevivência é mais do que resistência, é adoração. Você, aí acordado nesta madrugada, é a prova viva de que a mão de Deus é maior do que qualquer oposição. Nós vemos exatamente isso na história do povo de Israel. Eles estavam encurralados. De um lado, o exército furioso de Faraó. Do outro, o Mar Vermelho, intransponível. Não havia caminho para frente. Não havia lugar para recuar. E no meio da noite, eles clamaram em medo. Mas Moisés, ouvindo a voz de Deus, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Naquele dia, ou naquela noite, Deus lutou por eles. Ele abriu o mar. Ele silenciou o inimigo. E ele fez o impossível parecer fácil. Quando eles chegaram do outro lado, em segurança, o que aconteceu? Miriam e as mulheres pegaram seus tamborins e começaram a cantar louvores ao Senhor. E a batalha deles terminou em adoração. É exatamente isso que o Salmo 35 nos ensina. Cada luta que Deus vence por você deve terminar em uma canção de gratidão. E Davi fecha o Salmo não com uma reclamação, mas com uma declaração de confiança. Versículo 28. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Davi saiu das lágrimas para o triunfo. Ele saiu do desespero da perseguição para a confiança da proteção divina. Ele viu Deus defendê-lo publicamente, e agora ele não consegue mais ficar calado. O louvor se torna a sua nova linguagem. É assim que Deus trabalha. Ele substitui a amargura pela gratidão. Ele transforma a confusão em clareza. Ele enche a sua boca de louvor até que o medo não tenha mais espaço para falar. Meu amigo, Deus não vai apenas lutar por você. Ele vai terminar a batalha com honra. Ele não vai deixar a sua história escrita pela metade. Ele vai completar o que ele começou.
Você não vai permanecer em modo de sobrevivência para sempre. A vitória é a sua herança. A paz é a sua promessa. A alegria é a sua arma. O Salmo 35 prova que cada estação de ataque, cada madrugada de preocupação, carrega a semente da celebração. Como diz o Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa paciência, essa espera na madrugada é a postura dos fortes. Aqueles que esperam em Deus não perdem tempo. Eles ganham testemunho. Eles veem Deus se mover quando todos os outros já desistiram. A sua espera não é em vão. Quando Deus está escrevendo o final, Ele sempre recompensa aqueles que suportam com fé. O versículo 25 do Salmo 35 diz: Não digam eles no seu coração, alma nossa, nem digam, o temos tragado. O pedido de Davi é simples. Senhor, silencia os zombadores. E Deus faz exatamente isso. Ele garante que a sua história não termine em vergonha. Ele não permite que seus inimigos tenham a palavra final. Ele fecha toda a boca mentirosa e abre toda a porta certa. É por isso que você nunca deve temer a derrota temporária. Ela é, muitas vezes, o palco para a vitória permanente. O mesmo padrão aparece na vida de José. Seus irmãos o venderam como escravo. Eles pensaram que a história dele havia acabado ali. Eles se alegraram com o seu mal. Mas, no tempo de Deus, ele se levantou ao poder no Egito. Aqueles que o traíram se curvaram diante dele. Não porque ele buscou vingança, mas porque o plano de Deus era maior. E José, entendendo o Salmo 35 em ação, perdoou e disse: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso é o Salmo 35 na prática. Quando Deus luta por você, até a traição se torna uma ponte para a bênção. Meu amigo, minha amiga, nesta madrugada, cada vez que você escolhe a paz em vez do pânico, Deus se move. Cada vez que você permanece em silêncio, em vez de discutir, Ele te defende. Cada vez que você louva em vez de reclamar, Ele te fortalece. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É o caminho daqueles que sabem que o Senhor é fiel. Quando você anda com Ele, nenhuma injustiça pode te quebrar. Nenhuma mentira pode te definir. Nenhuma arma pode te destruir. Então continue confiando nele. Continue firme, continue louvando quando nada parece certo. Porque a batalha que você enfrenta hoje está preparando a vitória que você celebrará amanhã. O Salmo 35 é a sua declaração nesta madrugada de que você não está abandonado, esquecido ou derrotado. Você é escolhido, coberto e protegido. Deus assumiu a sua luta pessoalmente e Ele não vai parar até que a justiça dele seja revelada. Quando a poeira baixar, apenas a glória dele permanecerá. E quando a sua vitória chegar, lembre-se de dar a Ele a honra. Não esconda o seu testemunho. Conte a sua história. Deixe que os outros saibam que quando você não podia lutar, Deus lutou por você. Deixe a sua voz ecoar as palavras finais de Davi. A minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Porque cada vez que você louva, você lembra ao mundo que o seu defensor ainda reina. O Salmo 35 é um lembrete de que você nunca está sozinho na luta. Quando a batalha se levanta, Deus se levanta mais alto. Quando as vozes acusam, a verdade dele fala mais alto. Cada plano oculto contra você já é conhecido por ele. Ele não perde batalhas e ele não perderá a sua. Fique calmo, fique fiel e deixe o seu louvor se tornar a sua prova. Você está protegido, você está coberto e a sua vitória já está escrita. Agora, a todos que estão ao alcance da minha voz, nesta quietude da madrugada,
vamos ao Senhor em oração. Vamos orar ao nosso Deus gracioso e amoroso. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel em todas as gerações. Tu és aquele que protege, defende e livra. Tu nunca perdes uma batalha e nunca abandonas o teu povo. Obrigado por se colocar entre mim e cada ataque que foi destinado a me prejudicar. Obrigado por me cobrir quando eu não podia me defender. Senhor, obrigado por ouvir cada choro silencioso nesta madrugada, cada oração escondida no travesseiro. Obrigado por mostrar misericórdia quando eu não merecia. Pai, eu te peço nesta hora, perdoa os meus pecados. Limpa o meu coração hoje. Eu me afasto de tudo o que te desagradou. E assim como tu me perdoaste, eu também escolho perdoar os outros. Neste momento, eu libero toda pessoa que falou contra mim, que me causou dor, que me traiu. Eu os entrego em tuas mãos e me recuso a carregar o peso da amargura. Senhor, eu acredito na tua palavra que diz: tu pelejas contra os que pelejam contra mim. Então, nesta madrugada, eu coloco cada fardo, cada injustiça e cada falsa acusação em tuas mãos. Tu vês o que eu não posso ver. Tu conheces cada motivo, cada esquema e cada plano oculto. Eu escolho descansar na tua força. Deixa a tua justiça subir como a luz da manhã. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Toda língua que se levanta contra mim em juízo será condenada, e toda armadilha preparada para mim falhará. Deus poderoso, a tua verdade é a minha defesa, e a tua paz é a minha guarda. Eu estou cercado pelo escudo do teu favor. Eu peço que tu restaures cada área da minha vida que foi tocada por este conflito. Senhor, traga calma onde houve confusão. Traga clareza onde mentiras foram ditas. Deixa a tua luz descobrir cada plano oculto das trevas. Substitua o medo pela coragem e a ansiedade pela fé. Que o teu espírito me preencha até que não haja mais espaço para preocupação. Cura as feridas que ninguém pode ver. Conserta os lugares que as palavras quebraram. Remove o peso da decepção. Restaura a minha força para acreditar de novo. Deixa a alegria voltar ao meu coração. Deixa a paz fluir como um rio dentro de mim. Pai, eu levanto meus entes queridos diante de ti nesta madrugada. Proteja-os do perigo, cerque-os com teus anjos. Guia seus passos e cobre suas mentes com paz. Que seus lares sejam lugares de segurança e bênção. Guarda-os do mal e livra-os de todo laço. Senhor, enquanto faço esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de ti agora. Nós acreditamos que toda fortaleza está caindo. Acreditamos que a tua justiça está sendo liberada. Acreditamos que o teu favor está nos cobrindo agora. Nós avançamos em confiança, sabendo que tu vais adiante de nós e que tu lutas por nós. Senhor, nós te damos toda a honra e todo o louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a minha oração. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração, nesta madrugada, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando este vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão Gostei. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal, Devoção Diária de Jesus, para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Nós apreciamos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Por favor,
Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória, e para que outros crentes na plataforma do YouTube e em todo o mundo possam se juntar a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça em fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.